Muito bom dia, José Álvaro Cardoso. E por aí, tá frio também? Tá frio, bom dia. Tá frio, tá friozinho. Por aqui, por coincidência, estamos próximos, né? Então, a Gelou, possibilidade né? de gelou, já deu. Tava na hora também, né, Rô? Gelou. Quase em junho, Exato, né? né? Exato, exato. É o que eu disse para minha mãe, querida, se não estivesse fazendo um friozinho essa hora, aí sim a gente deveria começar a ficar preocupado. É verdade, é Então, verdade. Tá na hora de esfriar. tá na hora de esfriar. Então, gente, o tema que o José Álvaro Cardoso coloca na pauta do começo dessa manhã tem tudo a ver com a pauta dessa manhã. Nós estamos falando, José Álvaro, depois na sequência, inclusive já está entrando aqui na sala virtual, o Francisco Ladeira vem falar sobre o seu livro, que fala sobre os impactos da conjuntura internacional na nossa vida e como a mídia trabalha essa cobertura. E o José Álvaro vem falar de um dos pontos, né, que tem sido muito comentados ultimamente, né, que é justamente, desculpa, um dos pontos que não tem sido comentado. E também isso a gente pode depois repassar essa pergunta para o Francisco Ladeira, né? Por que será que a Rússia sofre sanções financeiras e comerciais importantes dos países chamados ocidentais desde a guerra da Ucrânia, ou seja, desde fevereiro de 2022, e quase não se fala sobre isso, não é mesmo, José Álvaro? É verdade, é verdade. Nesse aspecto, a grande mídia aí é uma vergonha, né? Aliás, essa abordagem, né, pelo que eu entendi, o livro do Ladeira faz, né, de analisar a repercussão da mídia, tem tudo a ver com o caso da Rússia, porque o que a gente viu a partir de 2022, quando começou a guerra na Ucrânia, é uma verdadeira russofobia, né? Quer dizer, não é só um bloqueio econômico, político e social, mas é também cultural, né? O caso da Rússia talvez tenha sido, digamos assim, o bloqueio mais significativo da história, assim, em termos de russofobia, né? Não só na Europa, mas também na América como um todo, né? Inclusive na América Latina, etc. Porque a versão que a mídia traz é a versão de que a Rússia, por razões territoriais, por ambição territorial e de riqueza, invadiu a Ucrânia. Essa é a versão. Então, evidentemente, se tu escuta a história com esse tipo de abordagem, obviamente, tu vai ficar do lado da OTAN, né? Do lado da Ucrânia, etc. Nem digo da Ucrânia, porque a Ucrânia é vítima também nesse processo, né? Ela faz uma guerra por procuração, mas a gente engole a versão da OTAN, que, claro, evidentemente é a versão dos Estados Unidos, já que quem manda na OTAN são os Estados Unidos, né? Então, acho que esse tema que tu vai discutir depois, né, com o companheiro que está lançando o livro, tem tudo a ver com Ladeira, né? Tem tudo a ver com esse tema que a gente vai discutir agora. Exato. Vamos começar pelos 300 bilhões de dólares em ativos que foram desviados por países ocidentais, José Álvaro. Essa é uma. Esse, por exemplo, é um dado que a imprensa chamada ocidental aí não veicula, né? Quer dizer, quando veicula é como se fosse natural, como se fosse normal os países ricos, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, simplesmente bloquearem ativos internacionais da Rússia como uma forma de retaliação, né? Dentre as 16 mil sanções que eles estabeleceram em relação à Rússia, é o maior bloqueio da história do mundo, até conhecido. Eu estou falando de 16 mil porque é o dado menor que eu vi. Tem informações de que são ainda mais do que isso. Mas tudo bem, 16 mil já é muita coisa, porque é o caso mais dramático, mais extremo de bloqueio a um país. Essa questão dos recursos, dos ativos soberanos, é um negócio que não se fala. E quando se fala, como eu disse, é como se fosse uma coisa natural, né?
por retaliação de determinado país que está em guerra, tu bloquear recursos. Os Estados Unidos já fizeram isso com a Venezuela também. Isso é muito importante a gente levar em conta. É uma coisa típica de piratas, né? Os ingleses. Nesse momento, não é mesmo, José? Como? E fazem isso com outros países. Você citou agora a Venezuela, né? Mas tem Cuba, tem diversos países que sofrem bloqueio dos Estados Unidos nesse momento. Exatamente. E como o sistema financeiro, né, hegemonicamente se encontra nos países ricos, eles fazem esse tipo de coisa. Por exemplo, a Venezuela teve seus ativos em ouro, eles chamam de congelado, mas na verdade é roubados também pelos países ricos, né? E sob alegações as mais furadas possíveis, né? Não, o Maduro é um ditador, etc. Se tu compara o sistema democrático da Venezuela, ele é 200 vezes melhor do que os Estados Unidos, que a Inglaterra e que a França, né? Que são sistemas muito questionáveis do ponto de vista democrático. Mas aí, com essa alegação, eles roubam valores que são fundamentais para os países, por exemplo, pagar suas importações. Uma das dificuldades que a Rússia está enfrentando nesse período, mas superando muito bem, mas de qualquer forma é uma dificuldade, é justamente recursos em ativos, né, como dólar, por exemplo, para pagar importações e fazer investimentos, porque esses recursos foram bloqueados pelos países ricos, especialmente os Estados Unidos. Mas tu não acha, José Álvaro, que o que realmente chamou a atenção e pode também ter, de certa forma, provocado, foi justamente os indicadores positivos da Rússia, né? Você lista aqui alguns deles, como, por exemplo, o crescimento do PIB, né? E o crescimento do valor médio, do ganho real dos salários, né? Na Rússia. Ou seja, são indicadores que saltam aos olhos nesse mundo em crise, né? Exatamente. Aliás, eu estou vendo aqui que o nome aqui do programa de hoje, dessa coluna aqui, é Um Mundo Perigoso. É o nome da semana passada. Mas não tem problema. Combina com o dia de hoje. Então, perfeitamente. Né? Que, aliás, eu só tenho falado ultimamente coisas perigosas. Então, tem tudo a ver, né? Mas sem dúvida, porque é bom a gente entender qual é a ideia de um bloqueio econômico. Né? Por que os países ricos promoveram contra a Rússia um bloqueio econômico? O objetivo fundamental é impactar a economia, afetar a economia, né? Se tu afeta, por exemplo, o crescimento, tu consegue fazer o país entrar em recessão, isso provoca desemprego, isso aumenta a pobreza, isso impede de dar reajustes, faz cair os impostos. E a tendência é a população daquele país se voltar contra o governo. Esse é o objetivo. Né? É bom a gente lembrar que a ideia de bloqueio econômico, especialmente do jeito que está sendo feito contra a Rússia, é uma ideia de guerra. É uma guerra econômica com vários efeitos. Um deles é colocar a população contra o governo do país-alvo do bloqueio. Né? E foi isso que eles fizeram na Venezuela. Eu estava até vendo um dado, eu botei num material que eu te enviei uma segunda versão hoje. A Venezuela, entre 2014 a 2017, olha só, peço que tu preste atenção nessa informação, entre 2014 e 2017, o PIB da Venezuela caiu 35%. 35% em função do bloqueio liderado pelos Estados Unidos. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, né, no período que a União Soviética foi invadida pelos nazistas, a partir de 1941 até 1944, o decréscimo do PIB soviético foi de 27%. Então, tu percebe o seguinte, o caso da Venezuela, com um bloqueio, foi ainda maior, foi 35%, é praticamente a destruição do país, tu recuar em termos de produção de riqueza 35%. Então, é bom a gente entender isso, que o objetivo é inviabilizar a economia russa, e o tiro saiu pela culatra, né? Porque em função do bloqueio,
o que aconteceu? A Rússia parou de enviar energia barata para a Europa, né? Parou de enviar gás e petróleo barato para a Europa como um todo, especialmente para a Alemanha, que é considerado o motor, era considerado o motor industrial da Europa, motor econômico da Europa. Bom, o que aconteceu? A Rússia, no ano passado, cresceu 4,1%, né? Teve uma recessão em 2022, depois se recuperou no ano seguinte, ano passado cresceu 4 e poucos por cento, 4,1%. A Europa não cresceu nada, cresceu zero no ano passado. E a Alemanha, que é o motor econômico do continente, decresceu 0,2%. Teve recessão. E vai ter novamente uma recessão esse ano. Então, na verdade, o tiro saiu completamente pela culatra, justamente porque a Rússia adotou uma série de medidas, que os países oprimidos, tipo o Brasil, devem prestar atenção no que foi feito, né? Porque de fato foi esse conjunto de medidas que, além da coragem e da soberania, que permitiu à Rússia não só não sofrer um desastre econômico no seu território, como inclusive crescer, aproveitar o processo para melhorar a sua economia em vários aspectos. Se tu quiser, depois, se nós tiver tempo, eu posso mencionar algumas dessas ações. Sim, mas eu queria citar agora, né, quem foi o parceiro principal da Rússia nesse momento para enfrentar o bloqueio, né? Que foi a China. Exatamente. A China, digamos assim, até prova em contrário, né? Até que a realidade indique o contrário, a China é um excelente amigo, e é um país amigo e parceiro, né? Isso deve servir de lição para o Brasil, né? De certa forma, muita gente já aprendeu, porque o principal parceiro comercial do Brasil é a China, né? Mas os acordos, as parcerias que a Rússia, assim como o restante do mundo, fez com a China, né, são acordos de ganha-ganha. Quer dizer, a ideia deles não é predar, como, por exemplo, quando um país pobre, país oprimido, subdesenvolvido, faz um acordo com os Estados Unidos, por exemplo, com a França ou com a Inglaterra, mas principalmente com os Estados Unidos, no nosso caso aqui, a gente sabe que o objetivo deles, eles não dão nada. Né? Eles não fornecem nada, a não ser recomendações de como a gente deve fazer com a economia, ter superávit primário, etc. E condições horríveis por exemplo, se for um empréstimo, condições horríveis de financiamento. Nós temos uma larga experiência disso na relação com o FMI. Quem manda no FMI são os Estados Unidos. No caso da China, não. Ela faz parcerias, né, visando, digamos assim, honrar o seu slogan, que desde a Revolução de 49 preside a economia na China e as relações internacionais, que é paz e desenvolvimento. Ou seja, eles não querem guerra, eles querem se desenvolver, né? Mas, ao mesmo tempo, eles sabem que para eles se desenvolver e para o mundo ter paz, tu tem que também desenvolver os parceiros. Tu não pode ter desigualdade absoluta no globo terrestre. Né? Tu não pode fazer com que a Europa, por exemplo, se desenvolva às custas da África e da América Latina e de uma parte significativa da Ásia. E essa ideia, o Império Americano não aceita. Esse aqui é o detalhe, né? Por isso que eu sou bastante cético em a gente partir para uma nova ordem mundial sem guerra. É muito difícil, porque os Estados Unidos, é bom a gente ver, não depende de Trump, não depende de Partido Democrata. O Biden é a mesma coisa que Trump nesse aspecto. O Trump tem, inclusive, a vantagem de ser mais Zé Mané, mais ignorante. Então, ele vai revelando a estratégia deles, enquanto o Partido Democrata dissimula. Né? Mas os Estados Unidos não aceitam essa ideia. Eles só veem o seu crescimento às custas do mundo todo. É uma coisa notável, inclusive, que agora, ultimamente, com o Trump aí, eles estão, inclusive, metendo a porrada nos seus parceiros históricos.
né? O que para nós é muito bom que isso esteja acontecendo. Mas, por exemplo, olha o que ele está fazendo com a Europa, olha o que ele faz com o Canadá, olha o que ele faz com a Austrália, que são países, alguns deles são praticamente colônias dos Estados Unidos, e ele não perdoa esses caras. Né? Isso também é uma das razões pelas quais ele sofre grande oposição interna, porque os caras dizem o seguinte: porra, para que fazer isso, cara? Para que fazer isso? Esses caras são puxa-saco nosso, etc. E é um erro que o Trump comete, enfim, pelo próprio perfil dele, né? Sua própria personalidade megalomaníaca e narcisista, que leva ele a cometer esses erros, que para nós é muito bom. Eu prefiro um Trump lá do que um carniceiro tipo Biden, que é o pai do massacre da faixa de Gaza, né? E que fica fingindo de democrata, e que alguns brasileiros de esquerda acreditam, inclusive, levam a sério que ele seja democrata e bonzinho. Zé, voltando para a questão da Rússia, você afirma que a política econômica russa combina livre mercado com forte intervenção estatal. Eu queria que você explicasse melhor como é que é esse modelo econômico russo. É um modelo híbrido, né, que combina essas duas coisas, mas eu acredito, eu defendo a ideia de que o segredo, na verdade, é o controle do Estado, né? Porque quem, digamos, pode promover vou colocar à frente um projeto nacional de desenvolvimento é o Estado. Porque o setor privado, ele até segue, se tiver orientações públicas, etc., ele segue essas orientações, né, a partir de leis, de regras, etc., e de uma negociação também. Mas quem está à frente desse processo, isso acontece no mundo todo, inclusive no mundo ocidental foi assim, né? Quando o capitalismo teve o período mais longo de desenvolvimento da sua história, no segundo pós-guerra, entre 47, mais ou menos até a crise de 73, 74, o segredo foi a intervenção keynesianista do Estado, né? É isso que acontece na Rússia. Todo o processo de crescimento, de agregação de valor, de reindustrialização, de enfrentamento das suas dificuldades, de distribuição de renda, porque tu destacou uma coisa no início que eu esqueci de falar, e que é importante a gente levar em conta: a Rússia tem conseguido, apesar de tudo, melhorar a renda da população. Tu vê que, causado pela própria guerra, a situação na Rússia hoje é de pleno emprego. A taxa de desemprego é 2 e alguma coisa, que é considerado pleno emprego. Claro que a própria guerra provoca isso, né? Mas é importante lembrar isso. Eles têm conseguido crescer. É bom lembrar que a Rússia é uma potência na produção de commodities, né? Principalmente petróleo e gás. E eles têm conseguido crescer e fazer a população desfrutar desses benefícios do crescimento. E, claro, o comando político da Rússia sabe que, se não fizer isso, eles estão fuzilados, porque tu imagina um país em guerra, né, bloqueado pelo mundo todo, tu imagina se eles deixam aumentar a pobreza e concentrar a renda nesse período, a tendência é a população se voltar contra o governo, evidentemente. Os caras estão fazendo uma guerra às custas do povo russo. Felizmente, pelo que a gente lê, né, pelo acesso à informação que é limitado, que a gente tem sobre esse assunto, isso não está acontecendo, justamente porque o governo não é idiota e sabe que isso é fundamental, né? Tu ter o apoio da população num período de guerra, que inclusive é muito difícil, né? Porque ninguém gosta de violência, né? Ninguém gosta de guerra, uma guerra, né? Os países justamente se preparam para a guerra para não ter a guerra, né? Isso eu tenho certeza que se não fosse todo o processo que antecedeu 2022, o processo da Rússia e seus vizinhos, a Rússia não teria entrado nessa guerra, né? Quem conhece um pouquinho a história no período 2010 até 2022, ali naquela região, sabe que a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 decorreu de um longo processo de tolerância da Rússia
em relação às atrocidades do governo ucraniano, e pouca gente sabe disso. O maior viveiro, pouca gente sabe, não, as pessoas nem querem falar nisso. O maior viveiro de nazistas existente no mundo hoje, tu pode dizer, não, é em Israel. Não, tudo bem, Israel também é concorrente forte. Mas o maior viveiro de nazistas no mundo hoje é o governo ucraniano. Tem tropas da Ucrânia que são fanzaço do Hitler declarado, né, com suástica tatuada no corpo, etc. Isso aí simplesmente é omitido, né, na grande mídia, porque isso é o tipo de informação que não convém. E é bom sempre a gente lembrar que um dos objetivos da operação militar que a Rússia está promovendo, se chama assim, né, operação militar que a Rússia está promovendo na Ucrânia, é eliminar os nazistas. Isso é muito importante, né? Porque se tem um país no nome de União Soviética que destruiu os nazistas na Segunda Guerra Mundial, foi o tema da nossa discussão na semana passada, né? Foram Exato. Os soviéticos e principalmente os russos dentro desses, né? Então, os caras sabem bem o que é nazismo, né? E um dos objetivos da operação militar é eliminar os nazistas que estavam bombardeando lá Donbás, aquelas regiões lá de russos, na verdade, onde a maioria da população é russa, né? Apesar de ser antes território ucraniano. Já não é mais, né? Então, José, o tempo passou, faltam só 3 minutos para 9 horas, a gente esgotou o nosso tempo. Eu queria te agradecer novamente pela sua presença aqui na quinta-feira de manhã cedinho. Eu que agradeço, Rô. Prazer estar contigo novamente aí. Aí semana que vem eu vou fazer uma sugestão, vou discutir contigo, quero falar uma coisa mais amena. Vamos falar do Congresso dos Trabalhadores da Celesc, que vai se realizar na semana que vem, a partir do mesmo dia que a gente conversar aqui, na quinta-feira, de noite daquele dia vai iniciar o Congresso. Aí eu quero conversar sobre isso, porque isso tem muito a ver com economia, porque isso nos remete à Celesc, que é a única empresa... O setor elétrico é estratégico, né? A gente precisa estar sempre com ele na pauta. E a Celesc hoje é uma das 2 únicas empresas estaduais de energia elétrica que são públicas. A outra, inclusive, já está na boca do tigre, que é a CEMIG, está praticamente já entregue para o setor privado. A Celesc sobrevive aí graças à luta dos trabalhadores. Então, esse é um tema que eu quero discutir aqui com vocês na semana que vem. Muito bom, José. Uma ótima quinta-feira aí para você. Para ti também, Rô. A gente continua aqui com a programação. Francisco Ladeira já está aqui nos bastidores e nós vamos continuar falando de política internacional, gente.